Senhor Deus, amado Pai, digno, Senhor Pai, de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelos irmãos que estão aqui, obrigado por aqueles que estão por vir, meu Pai, e aqueles que não puderam. Papai amado, obrigado porque o Senhor está abençoando eles, meu Pai, e o Senhor está cuidando, assim como o Senhor está cuidando de nós, Pai. Papai amado, que nada faça roubar nossa atenção, que a gente possa crescer mais em Tua Palavra, conhecer mais de Ti, Pai. Papai amado, que o Espírito Santo tenha total liberdade em nossos corações, que Ele possa tirar de nós o que nos atrapalha e colocar a Sua Palavra, o Seu ensinamento, Pai. Papai amado, que Ele faça nos lembrar da Sua Palavra, que Ele faça nos lembrar da obediência que nós devemos ter. Papai amado, muito obrigado por nos escolher. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Irmãos, é uma passagem bem conhecida, João 3,16. E hoje, eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouquinho, não só no que Deus fez por nós, mas como nós avaliamos o que Deus fez por nós. A questão é, muitas vezes, nós pensamos que por nós estarmos na igreja, por nós estarmos lendo a palavra, por nós muitas vezes falarmos de Deus para as outras pessoas, e quando alguém pergunta para a gente, você ama Cristo? A gente levanta a mão e fala, amo, por que não? Amo sim, mas o quanto que a gente ama? Para chegar nessa definição, para que cada um pense em si o quanto isso bate no teu coração, o quanto isso arde no teu coração, a gente vai falar sobre algumas crenças. E crenças, por incrível que pareça, não quer dizer religião. Crença, até os nossos 8 anos e 10 anos, nós fomos formados das nossas crenças. Tudo que nós acreditamos, tudo que é colocado para nós como realidade, como nós confiamos quem nós somos, quem são os nossos pais, onde moramos e tudo adiante. Crença é tudo que nós cremos, mas não tanto ligado à religião. Crença é a convicção íntima de fé, e no que cremos formam nossos pensamentos. E nossos pensamentos, as palavras em ações, ações em valores, valores em ações. Mas vamos por parte. Pensamento. O que seria pensamento? É o ato, efeito de pensar, ato de inteligência, fantasia, ideia, mente, espírito. E com isso formam nossas palavras. Por que eu estou colocando dessa maneira? Os irmãos vão falar, mas eu não estou conseguindo entender, irmão. Por que você está falando disso? O que tem a ver com João 3,16? Pensamento é tudo que nós temos já projetado como crença, que nós formamos nossos pensamentos. Ninguém forma pensamento do nada, e sim do que crê. E muitas vezes, será que se nós tivéssemos, que nem na televisão, que muitas vezes está aparecendo a legenda do que a pessoa fala, se aparecesse do que a gente pensa do nosso lado, escrito, será que a gente ia ter vergonha? Ou será que a gente ia falar, irmãos, fecha o olho, pelo amor de Deus, não abre, não, isso não, para. Ou será que a gente ia querer ficar na caixinha do vazio, do nada? Que isso é do homem, né? Normalmente. Mas pensamentos é algo muito mais profundo. É algo que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Os nossos pensamentos, eles formam palavras
e palavras têm poder. Ah, irmão, mas não é, não. Pela fé, cremos que Deus fez tudo o que existe. E em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3, Deus disse que haja a luz. E houve luz. Apenas com uma palavra. Então nós aprendemos que, a partir do momento de uma palavra, coisas acontecem. E o incrível que pareça, se nós aprendemos com a palavra, então nós entendemos que tudo que nós falamos, surge algo. Se nós, pais, falarmos para os nossos filhos, você não presta, ele não vai prestar. Se nós, pais, falarmos, você não tem futuro, ele não vai ter futuro. Se nós colocarmos para nós mesmos, eu não tenho mais jeito, nem que Deus faça algo, não vai mudar, porque você tem o seu livre-arbítrio, e você está colocando para a tua vida, o quê? Para isso, pensamento. O que nós pensamos em João 3,16? Ah, Deus amou o mundo que entregou o Senhor Jesus para nós. Tá, e o que isso mudou para a minha vida? Eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que ralar para caramba, sou perseguido. Isso a palavra nos ensina. Mas o que determina a nossa fé, nosso pensamento. A partir do nosso pensamento, nós entendemos o que é a palavra. Então, eu gostaria que nós pensássemos, por que falamos tanta coisa que não é legal? Por que muitas vezes não prestamos mais atenção na palavra de Deus, mas e sim nas nossas murmurações? Recebi um vídeo hoje, foi interessante, que um radialista ele diz assim, por um segundo, pense assim, imagina se Deus fizesse tudo, mas tudo, 100%, do que nós quiséssemos. Por exemplo, nossa, estou cansado do meu patrão, não quero mais, eu não aguento mais aquele patrão. Aí Deus, pronto, desempregado. Eu não aguento mais meu filho, ele só dá problema, pum, morreu. Eu não aguento mais minha mãe, ela só me pede as coisas, só me manda, só me reclama, só isso. Pum, sumiu. Trágico, né? Mas se Deus agisse conforme os nossos pensamentos, as nossas murmurações, as nossas palavras, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? E isso, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando, misericórdia, Pai. Graças ao Senhor, o Senhor não me ouve. O Senhor não atende, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para cada um. Ele não age segundo nossos pensamentos, e Ele conhece. Palavras. É engraçado que qual que é o medo da gente ser assaltado? É levar algum tiro, alguém nos machucar. Só que você sabia que palavras podem machucar muito mais do que uma bala perdida? Pode matar, e pode matar a segunda morte. Irmão, tem segunda morte? Tem. A primeira morte é carnal. Mas isso não nos afasta de Deus. Mas a palavra pode nos afastar de Deus. De repente nós podemos lançar palavras que pode ferir alguém e essa pessoa desistir de Deus. Está dando para entender, irmãos, a grandeza que é o poder da palavra? E quando Deus diz, eu te escolhi, eu te remi, eu te dei o seu nome, eu te fiz dessa maneira,
Muitas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, que demos honra para Ele, porque nossas palavras formam as nossas ações, nossas atitudes. É porque nós pensamos, nossas palavras saem, com isso formam nossas ações, porque nós cremos naquilo que nós estamos fazendo. Aí os irmãos podem pensar, mas tudo o que a gente faz passa na nossa cabeça? Sim. Frações de segundo pode passar. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que você falou A, a pessoa já está B. Aí você fala C, a pessoa D. É aquela bate e volta muito rápido. Por quê? Não pensa antes. Jesus, em todo o caminho dele, ele sempre pensou, porque ele avaliava a pessoa. Ele sabia com que vaso que ele estava falando e como que ele precisava falar. As nossas ações nos mostram quem nós somos, como nós avaliamos as outras pessoas. Talvez os irmãos não tenham prestado muita atenção, mas prestem daqui para frente. Toda vez quando a gente entra na igreja, muitas vezes tem crianças no nosso caminho, e muitas vezes a gente cumprimenta os adultos. A paz, irmão, a paz. E a criança muitas vezes fica lá, esperando cumprimentar. Será que nós... e a gente reclama, muitas vezes quando o irmão passa, você vê, nossa, o que eu fiz? Poxa vida, você viu o irmãozinho passou lá por mim, quase que passou por cima e nem tchum. Peraí, e você não faz igual? Será que você nunca fez? Será que antes da gente falar do próximo, a gente nos avalia? Então, pensando nisso, uma vez aconteceu algo em casa e eu estava lá e tinha um passarinho batendo no vidro. Meu pai, mano, o passarinho está vendo o seu reflexo e não vai. Eu fui perto do vidro, ele saiu, foi no outro vidro e ficava. Isso começou a me chamar a atenção. Aí eu lembrei que Deus trata comigo chamando a atenção dessa maneira. Eu falei, opa, pera, calma. Pai, o que o senhor quer falar comigo? E eu olhei para aquele passarinho. Falei, pai, eu sei que o senhor quer falar comigo. O que é? Eis que estou à porta e bato. Quem me ouvir, abrir a porta, estarei com ele, cearei com ele, e ele ceará comigo. Falei, pai, eu estou deixando o senhor do lado de fora. Pedi perdão. E comecei a avaliar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ações. Porque eu estava mais preocupado em eu controlar a minha vida do que deixar Deus controlar. Porque deixar Deus controlar implica em algumas coisas. Implica em você olhar para si e ver que, poxa, eu estou precisando perder alguns quilinhos. Poxa, eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso ser mais educado com as pessoas. Eu preciso tomar mais atenção no que Deus quer para mim. E a partir daquele dia, eu comecei a tomar mais cuidado e ver que as pessoas do meu lado estavam doentes. As pessoas do meu lado precisavam daquilo que eu tinha. E eu conheço do remédio. Aí os irmãos podem falar, mas irmão, eu não li ainda a Bíblia inteira. Mas você conhece João 3,16? Que Deus amou o mundo? Isso nos diz o quê? Que você pode chegar, Grazi, Deus te ama. Sandra, Deus te ama. Irmão, Deus te ama. Irmã Mariana, Deus te ama. Deus escolheu cada um. Deus ama você, Milton. Deus ama vocês. Deus escolheu nós.
Aí, com as nossas ações, nós expressamos esse amor para Ele, esse carinho, essa educação. Uma vez, eu estava na confecção, almoçando, sozinho, e eu falei, pai, almoça comigo. Ele falou assim, porque você não puxa uma cadeira para mim? Eu pensei, hã? Puxar uma cadeira? Ele falou, se eu não sou uma visita para você, por que você está me recebendo dessa maneira? Vai querer que eu fique de pé? Aí, agora os irmãos podem entender. Por que eu coloquei uma cadeira aqui? Porque quando a gente ama, a gente quer o conforto para aquela pessoa que a gente ama. A gente convida ela para estar junto. Parece louco, parece algo fora do normal. Mas se você não age porque Deus está do seu lado, é que você não crê. É algo que, não, mas é assim, é espiritual, irmão. Ei, o espiritual não é real? Porque pelo que eu sei, o espiritual vem antes do que o carnal. Porque antes da gente existir, Deus existe. Antes dele nos fazer, nos colocar, Ele nos ama. Antes da gente falar papai, Ele nos ama. E com isso, nós devemos sempre ter uma atitude, mostrando que, para o nosso eu carnal, que nós cremos no Deus que está conosco. Naquele que nos fez, naquele que nos cuida. Com isso, cria nossos hábitos, que por sua vez se transforma em hábitos, o que fazemos todos os dias, que é reflexo dos nossos valores. Valores é algo importante. Vê se acontece só comigo ou se aconteceu já com os irmãos. Quando eu estou dirigindo, muitas vezes, e de repente passo por uma blitz, meu coração fica um pouco mais rápido. Mas não porque eu estou errado, porque o documento está tudo certo, eu estou com a minha habilitação, mas meu coração fica. Aí eu fico pensando, mas por quê? É porque o valor que eu dou no policial. Com isso, nós entendemos que, dependendo da pessoa que estiver na nossa frente, é o valor que nós damos. Se tivesse aqui na frente, sentado, o pastor Donizete, o pastor Carlos, o pastor Francisco e alguns outros pastores, te juro que eu terei que segurar o microfone um pouquinho mais com as duas mãos. Por quê? Em questão de respeito? Sim. Mas é algo que está na minha crença, naquilo que eu acredito, que, poxa, se eu falar alguma bobagem, meu Pai amado, eles já vão me olhar, vão me corrigir. Mas é engraçado que quando Deus fala, meu coração não treme tanto. Mas quando eu abro a palavra, não gela. Qual que é o respeito que eu estou dando? Qual que é o valor que eu estou dando para Deus? Nós devemos pensar como nós reagimos conforme abrimos a palavra de Deus. Como nós reagimos quando Deus nos chama a atenção. O que cresce dentro de nós? Será que, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim? Será que eu me acho tanto que, se Deus fizer, fez, se não fizer, também não fez? Um dos maiores problemas de hoje em dia são valores.
Quais são os valores diante de um pastor, de um policial, de uma criança ou da Bíblia? Por que eu coloquei desses? Policial, porque ele é uma autoridade, porque ele pode te prender mesmo você não querendo. Pastor, ele está lá para te corrigir, para te chamar a atenção. Uma criança, porque normalmente a gente não dá tanta valor a ela, mas esquecemos que um dia nós vamos estar com uma idade um pouco mais avançada e aquela criança vai ser um médico, vai ser um policial, vai ser um pastor que vai cuidar de nós. E qual que é o valor que nós estamos dando? Quem nós achamos que somos? Será que achamos muito mais do que deveríamos? Será que o Magno, ele se sente o Superman? Irmãos, diante da grandeza de Deus, nós não somos nada. Nada. Mas, em Deus, nós somos filhos. Aí sim, vem o valor correto. O valor que nós devemos ter. E, tendo esse valor, nós sabemos cuidar do próximo, falar para o próximo, dar realmente o valor necessário. Se cremos que somos templo do Espírito Santo. É interessante. Será que nós temos noção do que é ser templo do Espírito Santo? No Antigo Testamento, existia o tabernáculo. E existia um lugarzinho ali, onde que só o sumo sacerdote podia entrar. O Santo dos Santos. Onde uma vez por ano, ele podia entrar e apresentar para a expiação, a questão de você entregar toda a população para Deus. Ele fazia essa passagem, só ele tinha contato com Deus para conversar. Aí vem Jesus, morre na cruz por nós, o véu é rasgado e há livre acesso. O interessante daquele local é que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada até as pessoas lá fora e com sinos. Para quê? Que se por acaso ele tivesse algum pecado, algum erro que complicasse a vida dele lá dentro, ele morria. Aí as pessoas não ouviam mais o sino balançar, puxavam para fora, porque a pessoa morria. Com isso, Deus me levou a pensar, Magno, você é templo do Espírito Santo. Você tem entendimento do que significa isso? De quem está dentro de você, que é o Espírito Santo? Ele quem cuida de você. Nós precisamos entender que, assim como um pecado entrando no tabernáculo causava morte, mas também uma pessoa na sua posição correta diante de Deus trazia vida para o povo, porque era a função dele. Ele ia representar o povo diante de Deus, então ele trazia vida. Agora vamos comigo, vamos pensar. Tá, se dentro do tabernáculo, coisas erradas que entram traz morte, e coisas certas que entram traz vida, o que é certo ou o que é errado? Nós aprendemos que Jesus é a verdade, a vida, certo? E também entendemos que Ele é a fonte de água viva, aquele que traz vida. Então, para alimentar o templo, para colocar para dentro, o que nós estamos colocando? Será que é à toa quando Jesus falou
Glória a Deus. Será que vamos prestar mais atenção? Será que vamos entender que nós precisamos nos alimentar para que nosso corpo não padeça, não morra? Irmãos, eu costumava assistir filme de zumbi e falava, mas isso não existe. Os irmãos podem falar, mas existe, irmão? Será que não? Será que não existe pessoas que andam por aí, mas estão mortas? Que ainda não encontraram com Jesus? Que ainda não tiveram o privilégio que nós temos? De conhecer a palavra? Valores. Qual que é o valor que você dá para o teu irmão? Meu irmão, eu já ouvi muito que Jesus morreu por mim na cruz. É interessante. Fazem 14 anos que eu ouço isso. Mas há poucos anos atrás, eu ouvi uma ministração e o preletor falava assim, valor é interessante. Quando os irmãos vão na loja comprar um sapato, comprar uma roupa, e pega o dinheiro e paga, em qual deu mais valor? Em qual que você deu mais valor? No que está comprando ou no dinheiro? No que está comprando, porque senão você ficava com o dinheiro. Quando você vai comprar um carro, você avalia o carro, olha, fala, gostei, e vai lá para comprar. Qual que você deu mais valor? Ao dinheiro que você tinha ou ao carro que você comprou? Ao carro. Você ficou com o carro. Com isso a gente entende que Jesus, ele olhou para nós. Ele olhou para cada um aqui. Ele olhou para o sangue dele. E ele falou assim, vale a pena. Eles valem mais do que o meu sangue. Eles valem mais do que cada um. Eles valem mais do que eu estar vivo. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Porque ele nos valorizou muito mais do que o próprio sangue dele. Ele olhou e falou assim, se eu ficar vivo, eles vão estar morrendo. Eles não vão mais morar comigo, porque eles estão separados. Mas, se eu morrer, eles vão morar comigo. Então, eu gostaria que cada um pensasse o valor que você dá para si mesmo e para o próximo. E para Deus. O que essa palavra faz na tua vida quando diz, Deus amou o mundo? Deus amou a parede? Não. Deus amou os animais? Ele até fez. Mas ele não amou os animais para dar a vida para os animais. Ele deu a vida por nós. Por cada um. Meu irmão, valoriza. Valoriza a tua vida. Valoriza os teus sonhos. Valoriza o cuidado que Deus tem com você. Por mais que você ache que Deus não está vendo você, mas Ele está. Ele conhece teu sofrimento. Ele conhece as suas noites não dormidas. Ele conhece o seu choro. Ele conhece cada lágrima que caiu. Ou aquele esforço que você faz todo dia para vencer aquele algo que você não quer fazer, mas você acaba fazendo. Aqueles pensamentos que não deveriam estar na tua cabeça, mas está. Ele conhece, mas mesmo assim Ele te ama. Deixa Ele cuidar de você, meu irmão. Deixa Ele te amar do jeito que Ele quer. Deixa Ele te conduzir. Convida Ele para ir para dormir junto com você, para almoçar junto com você, para chorar junto com você, para dar risada com você, para ir no cinema com você. Não deixe Jesus de canto. Fala, olha, pai, nesse momento você fica aí porque eu vou ali, sabe como que é, né? Vai me atrapalhar, né? Deixa Ele cuidar de você. Ele te ama. Não ache
que você é autossuficiente, porque nós não somos. Nós somos falhos, mas Deus nos ama. Não ache que sua vida está perdida, porque Deus morreu na cruz por você, por mim. Ele conhece o vaso que nós somos. Ele conhece a cada trinca que tem, que precisa consertar. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Fazer de novo na casa do oleiro. Passar por todo o processo de novo. Aí ele faz um vaso novo. Mas a mão de Deus sempre tem vida. Sempre tem chance. O que colocamos para dentro de nós? Ou traz vida, ou traz morte. E com isso, formamos nossas vidas cheias de lembranças. Lembranças muitas vezes que nos machucam. Lembranças muitas vezes que nosso inconsciente, ele muitas vezes esconde. Porque nos machucou, nos feriu tanto. Mas lembrança é algo interessante, porque imagina assim, irmão Minto, o senhor lembra daquela viagem que o senhor fez para a Coreia do Norte? Não, né? Por quê? Porque o senhor nunca foi lá. Nós não podemos lembrar de algo que nós não aprendemos, ou não fomos, ou não fizemos. Isso é interessante que Jesus falou que viria o Consolador, e o Consolador nos lembraria da palavra. Irmãos, se ele vai nos lembrar da palavra, e nós não lemos a palavra, do que ele vai lembrar? Ele vai falar, filhinho, lembra do bife que você comeu ontem? Então, não. Ele vai te lembrar da palavra, porque a palavra traz vida. Se nós não conhecemos a palavra, ele vai nos lembrar do quê? Olha, naquela rua existe uma igreja chamada Samaria. Tá, pai, eu conheço, eu vou lá. Então leia a palavra para me lembrar você da palavra. Porque só lembrar da rua e da igreja não adianta, não traz vida. Nós temos que aprender que nossas lembranças têm que nos trazer Cristo. Nossas lembranças têm que, mesmo que nós lembrarmos das nossas tristezas, dos nossos machucados, nossos dias de choro, de lágrimas, nós temos que lembrar que naquele dia Jesus estava nos carregando, por mais que nós não enxergássemos. Por mais que eu não veja ele sentado, eu sei que ele está ali, porque eu convidei ele. Ele é meu convidado de honra. E ele cuida de mim. Meu irmão, todo mundo acredita aqui que Jesus está em todos os lugares? Amém? Jesus está lá do lado de fora? E está aqui também. E no inferno? Não, irmão, o inferno é para Satanás. Meu irmão, Satanás ele vai para lá. Ainda vai ser preso. Tá? Mas Deus, ele pode estar tanto lá como no céu, porque o nome dele está acima de todo nome. Não é o local que vai fazer quem ele é, e sim ele é. Porque Deus ama? Não, Deus é amor. Deus cuida? Não, a vida dele é o cuidar. Ele nos escolheu, ele olhou para cada um aqui, e ele já sabia que esse culto ia acontecer. O que nós temos que entender é, o que eu estou fazendo que está afastando Deus de mim? Ou está dificultando minha vida para crescer em Deus? Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender
que as nossas crenças, as nossas convicções, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos valores, as nossas atitudes revelam quem nós somos. Se nós falamos que o nosso filho, ou os adolescentes, ou quem for, não tem mais jeito, o que você está jogando em cima deles? A nossa palavra é profética. A nossa boca é profética. Ou nós achamos que é balela, ou nós estamos aqui perdendo tempo. Será que quando a gente olha no espelho, quem que a gente vê? Aquele que se acha o bambambam? Ou, não, pai, eu sei que se eu estou aqui, é porque o Senhor me mantém. Se eu louvo, é porque Deus me mantém. Se eu prego, é porque Deus me mantém. Se eu respiro, é porque Deus me mantém. Ah, papai, quanto tempo eu perdi da minha vida murmurando, reclamando, não querendo entender, mas não querendo aceitar. Porque muitas vezes nós achamos que as falhas que nós temos, Deus não está conosco. Deus não nos ama. Deus não nos aceita. Porque, imagina, Deus é perfeito. Por que Ele vai estar junto comigo? Eu sou tão falho. Eu só erro, eu não consigo vencer. Deus te aceita desse jeito. Ele vai trabalhar para você ir melhorando. Sabe quando a gente vai, pelo menos eu era assim. Quando eu era criança e entrava um strep no meu pé, eu corria para minha mãe, mãe, tá doendo. Ela mal respirava perto do meu pé. Ai, para. Eu falo, mas eu nem relei no seu pé ainda. Já está doendo. Conforme eu esperneava, eu não via que ela já tinha tirado. O strep nem estava mais lá no meu pé. Por quê? Porque a gente esperneia, porque a gente berra, porque a gente grita, a gente se desespera. Mas na hora que a gente vai ver, o problema não é tão grande. E Deus cuida da gente dessa maneira. Ele fala, filhinhos, calma, respira, calma, eu estou aqui. Mas pai... Não, calma. Eu cuido, eu sei como posso fazer e o que devo fazer. Só que aonde tem esse machucadinho, eu preciso tirar toda a sujeira. Isso dói. Isso não é legal, mas é necessário. Parar algumas horas, ou alguns minutos, ou alguns, seja o tempo que for, pare para agradecer a Deus. Pare para ler a palavra. Para falar, pai, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para mim? Meus irmãos, com sinceridade, as cadeiras que estão vazias, elas estão vazias por culpa de Deus? Quantos irmãos vocês convidaram, nós convidamos, para estar aqui nessa noite? Quantos irmãos nós fomos fazer uma visita, ou falamos um bom dia, boa tarde, uma boa noite, você está precisando de ajuda? Hoje. Esses dias eu recebi uma notícia triste. Falei, poxa, foi perto de mim. Um rapaz se enforcou, lá perto dos predinhos, próximo da onde eu moro. Falei, meu pai amado, me perdoa, que de repente eu posso até conhecer, e não falei da palavra do Senhor para ele. Quantos morrem que nós conhecemos, sem ter ouvido um Deus te ama?
porque nós não tivemos coragem de falar. Aí eu pergunto, qual que é o valor que nós estamos dando? Ah, mas eu vou na igreja, eu dizimo, eu dizimo não, eu dou dízimo, porque dizimar é matar. Eu dou dízimo, eu oferto, eu ajudo no Vale de Jequitinhonha. Gente, em questão disso, os espíritas fazem muito mais do que a gente. Eles dão de 10 a 0. Muitas vezes nós temos que parar com a visão de crentez e olhar as atitudes desses que não conhecem ainda a palavra por nossa culpa e falar, poxa, tem algumas atitudes que eu deveria fazer igual a eles. Cuidar mais do próximo. Tá certo que a intenção deles é diferente, mas a atitude é correta. De ajudar o próximo sem ver a quem. Muitas vezes nós falamos, poxa, mas eu não tenho nada dentro de casa para dar. Será? Será que uma blusa? Será que um sapato? E muitas vezes, quando a gente fala em doar algo, a gente já vai lá no quarto e procura, pô, essa aqui eu já não uso mais, esse aqui tá com furinho, mas serve, gente, calma, serve aí. Por que não temos a atitude de ir numa loja e comprar algo novo para a pessoa? É difícil, né? Aí será que nós responderíamos rápido o quanto nós amamos a Deus? Qual que é o valor que nós damos? Aquele que deu a vida por nós. Aquele que mesmo se ele não morresse, gente, ele continuaria sendo Deus. Ele não morreu para ser Deus. Ele já era, ele é e ainda é. Para toda a eternidade, ele é Deus. Se ele não tivesse feito o mundo, ele continuaria sendo Deus. E nós? Sem Deus, o que seríamos? Nada, nada, nada. Não é assim? Qual que é o valor que você dá? A si mesmo. Porque para você dar para o próximo, você primeiro tem que aprender quem você é. Quem nós somos em Cristo. Para depois você entender o que Cristo fez por nós. E aí você vai levar para o próximo. Se nós não nos valorizarmos como filhos, não como, não, eu canto bem, não, eu sou um profissional exemplar, melhor do que eu, não existe. Meu, antes de você passou vários, milhões, e depois de você vai passar milhões. Tem alguém aqui que já passou dos 200 anos? Que eu saiba, não. Não, né, Milton? Então. Mas a questão é, por que eu estou perguntando isso? É porque antes de nós, houveram pessoas que morreram para a palavra chegar até nós. E depois de nós, vai continuar também tendo, até Jesus voltar. E levar consigo a noiva para morar com ele. E eu repito, qual o valor que você está dando para essa palavra e qual é o valor que você está dando para você mesmo? Amém? Que nós possamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Que nós possamos entender que todos nós somos falhos. E nós não vamos... O mais interessante é assim, não peça, não exija do próximo o que você mesmo não faz.
Não peça para o próximo ficar orando, lendo, se você não faz. Isso é errado. Pais, entendam que seus filhos, eles estão crescendo. Eles ainda não são adultos. Então eles têm que crescer. Eles ainda estão deixando de ser crianças para passar na parte de adolescência para depois serem adultos. Eles ainda não conseguem compreender que tem que fazer tudo correto. Que o pai trabalha o dia inteiro ralando e quer ter um momento bom de descanso. Eles são crianças. Vocês passaram do mesmo jeito. Muitas vezes até pior. Dando muito mais trabalho. Mas compreenda. Deus olha para eles do mesmo jeito que olha para nós. Ame o próximo. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. E que Ele possa ter a liberdade de trabalhar no que é dele. Que Ele possa fazer o que Ele quiser no templo dele. É dele, irmãos. Não somos nós que tomamos conta de nós. Amém? Senhor Deus, amado Pai, digno é o Senhor, Pai, de toda a honra e toda a glória. Obrigado, meu Pai. Ah, Papai amado, obrigado, meu Pai, por cuidar de nós, por nos amar, por trazer a Sua palavra, meu Pai, para nossos corações, que a gente possa não só ouvir, mas colocar em prática. Que nós possamos trazer vida para as outras pessoas, levar vida, que é levar a Sua palavra, meu Pai. Que nós possamos convidar o Senhor sempre, meu Pai, para estar junto conosco. Que a cada dia eu morra, que o Senhor cresça, meu Pai, em minha vida. Ah, Papai amado, que tudo que esteja afastando em minha vida do Senhor, da verdade, do caminho da verdade, que caia por terra, Pai. Que eu deixe de fazer. Papai, eu lhe peço que eu consiga querer, que é o querer mudança. Ah, Papai, que nós possamos ganhar almas para o Senhor. Que nós possamos ser a palavra que salva. Que somos os porta-voz. Ah, Papai, nos cuida, nos transforma. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e desde amanhã. Amém.